Reino das plantas, uma revisão. No reino das plantas estão agrupados os seres vivos eucariontes, pluricelulares, autótrofos, fotossintetizantes. Vamos lembrar? Eucarionte é aquela célula com sistema interno de membranas. Como é do tipo vegetal, apresenta externamente uma parede celular e duas organelas a mais, vacúolo e cloroplastos. Os cloroplastos realizam fotossíntese, processo metabólico que transforma energia luminosa proveniente do Sol em energia química, que é armazenada na matéria orgânica, produzida e utilizada pela planta para sobreviver. Esse processo transforma o ser em autótrofo, isto é, capaz de produzir o próprio alimento. Pluricelular é aquele ser formado por muitas células. Lendo essas características, você deve estar se perguntando: mas, prof, essas são as algas pluricelulares. Verdade. As algas verdes pluricelulares são as precursoras das plantas. Com o passar do tempo, sofreram modificações que lhes permitiu adentrar e sobreviver em ambientes terrestres. E que modificações são essas? As células das algas pluricelulares organizaram-se em tecidos e a estrutura de reprodução feminina passou a reter o embrião e protegê-lo durante o seu desenvolvimento. As algas liberam os embriões direto na água, um meio relativamente constante onde o embrião se desenvolve sem proteção. Tecidos? Que é isso? Os seres vivos complexos podem ser estudados a partir de diferentes níveis de organização. Um conjunto de células semelhantes formam um determinado tipo de tecido. Assim, vários tecidos reunidos dão origem aos órgãos. O conjunto de diferentes órgãos constituem um sistema, onde cada órgão desempenha uma função e juntos são responsáveis por uma função maior. Por fim, caracteriza-se o organismo, em que diferentes sistemas funcionam de maneira integrada. As numerosas espécies de organismos do reino vegetal são organizadas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Derivadas das algas ancestrais, as briófitas foram as primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre. Mais tarde, surgiram outros grupos de plantas que, como as briófitas, constituem a flora atual. As briófitas mais comuns são os musgos, mas o grupo conta também com outros representantes conhecidos como hepáticas e antóceros. São plantas de organização corporal simples, desprovidas de órgãos verdadeiros. Não há, portanto, um sistema que conduza água e sais minerais a todas as partes da planta, que ocorre diretamente de uma célula a outra. Por isso, são chamadas de plantas avasculares. O transporte lento de nutrientes e a falta de estruturas de sustentação limitam o crescimento corporal, sendo todas plantas de pequeno porte. Ocupam ambientes úmidos e sombreados para facilitar a obtenção de água e a sua forma de reprodução, onde o gameta masculino nada até o feminino. Encontradas principalmente à sombra de plantas de maior porte, nas regiões quentes e úmidas do planeta, as pteridófitas atuais são as samambaias, as avencas, as cavalinhas e os licopódios. No entanto, apresentam vasos condutores de seiva, que transportam água e nutrientes entre as várias partes da planta, possibilitando o aumento de tamanho. No passado, chegaram a formar extensas florestas de até 50 metros de altura. Hoje, a maior pteridófita é a samambaiaçu, nativa da Mata Atlântica, que pode alcançar 5 metros. Mesmo sendo plantas vasculares, sua reprodução permanece dependente da água. Seiva
é o nome dado aos líquidos presentes no interior dos vasos condutores de plantas. A seiva bruta ou mineral é a mistura de água e sais minerais absorvidos do ambiente pelas raízes e transportados até outras partes da planta pelo xilema. Ela é utilizada na fotossíntese e origina matéria orgânica. O açúcar produzido pela fotossíntese, principalmente nas folhas, é transportado dissolvido em água para todas as outras partes, pelo floema, constituindo a seiva elaborada ou orgânica. A dependência da água para sua reprodução, vivendo em ambientes sombreados e úmidos, classifica extraoficialmente esses dois grupos de vegetais como plantas inferiores. Algumas das maiores árvores atualmente conhecidas pertencem ao grupo das gimnospermas, plantas vasculares que apresentam uma grande novidade evolutiva: produção de sementes. Estrutura reprodutiva protetora do embrião que contém reserva nutritiva, que, por sua vez, sustenta a planta jovem no início de seu desenvolvimento antes de ser capaz de realizar fotossíntese. As sementes, também conhecidas como pinhão, se formam no interior de pinhas femininas e são nuas, isto é, não são envolvidas por frutos. Nas estruturas reprodutivas masculinas, estróbilos ou pinhas masculinas, formam-se milhões de grãos de pólen, estruturas microscópicas carregadas pelo vento, onde são formados e protegidos os gametas masculinos. O grão de pólen, ao alcançar o estróbilo feminino, germina, formando o tubo polínico, através do qual o gameta masculino migra para atingir o gameta feminino e realizar fecundação. Note que a fecundação não depende da água do ambiente para ocorrer. Para suportar grandes alturas, seu caule lenhoso, bem desenvolvido, produz madeira como tecido de sustentação, conferindo valor econômico à planta. O suporte é garantido pelas raízes profundas, que podem alcançar o lençol freático. Suas folhas espessas são mais resistentes à perda de água e sua forma de cone, por isso conhecidas como coníferas, permite a sobrevivência em invernos rigorosos. Plantas típicas de regiões temperadas e frias do planeta são os ciprestes, os pinheiros, as cicas, as tuias e as sequoias. O pinheiro do Paraná ou araucária é a espécie nativa do Brasil, forma a mata de araucárias. A maioria das plantas conhecidas produz flores e frutos. São as angiospermas, plantas diversificadas que colonizam diversos hábitats e amplamente exploradas como fornecedoras de alimentos e outros produtos. As flores são os órgãos de reprodução das angiospermas. No seu interior são formados óvulos e grãos de pólen, portanto, onde ocorre a fecundação. Características florais como cor, odor e presença de néctar atraem animais polinizadores. A polinização é a transferência dos grãos de pólen da estrutura floral fértil masculina até a estrutura floral fértil feminina. A semente é resultado do desenvolvimento do óvulo fecundado. O fruto resulta do desenvolvimento do ovário e geralmente possui sementes em seu interior. As principais funções do fruto são proteger a semente e promover sua dispersão, ou seja, transportar a semente para longe da planta-mãe. As plantas que produzem sementes são consideradas extraoficialmente como plantas superiores. Até mais!